Esse vídeo é para passar uma experiência pessoal minha e que eu acho que vale a pena ser compartilhada, porque eu não tinha a menor noção do estrago que o glúten pode causar quando você tem alguma predisposição, alguma sensibilidade ao glúten que eu não sabia que eu tinha. Então eu vou contar para vocês, tentar resumir a história desde o começo, né? Na verdade, o que me levou a procurar uma pessoa especializada em ortomolecular e para saber sobre alimentação foi uma amiga minha. Quando eu cheguei para ela e falei que eu ia ter que tirar meu útero, porque eu estava com um sangramento menstrual muito grande, estava tendo uma hemorragia todo mês, e eu já tinha ido a 2 ginecologistas, já tinha feito ultrassom, já tinha feito exame de hormônio, e como eles não viam nada já normal, eles resolveram que o melhor era tirar meu útero, porque já que eles não conseguiam saber o que estava causando essa hemorragia, então a solução era tirar meu útero. Eu já estava até convencida disso, eu ia até marcar para durante o carnaval agora, para aproveitar para poder ficar parada e tal. Quando eu encontrei com uma amiga minha que estava indo no ortomolecular, e ela falou: não, você não vai tirar, que absurdo, não sei o que, me convenceu, e eu fui conversar com esse ortomolecular, né? E ele me explicou o que acontece quando a pessoa... Ele falou que ele estudou nos meus traços faciais e falou que pelos traços faciais dá pra você ter uma noção de que a pessoa tem uma intolerância ao glúten. E no meu caso, ele estava apostando que eu tinha. E além de outras coisas que foram faladas na consulta, ele falou que, inclusive, eu também tenho depressão. Tinha depressão há 10 anos, tomava remédio. Vocês nunca perceberam, todo mundo fala, quando eu conto, fala assim: ah, mas você tá sempre alegre, assim, alegre e medicada, né? Quando eu não tava medicada, eu não conseguia nem sair da cama, porque minha depressão era uma depressão bem forte. Eu tinha começado tomando fluoxetina, depois passei pra tomar esse citalopram, que já era mais forte. E se eu esquecesse um dia de tomar o remédio, eu já não ficava bem, eu ficava sempre no limite. Eu já tinha feito dosagem de serotonina, que é o hormônio responsável por você não ter depressão, que é o hormônio do bem-estar, e minha serotonina era zerada. E tanto que a médica falava que por isso que eu não ficava tão bem também com o antidepressivo, porque o antidepressivo aumenta a captação de serotonina. Se você não tem serotonina, você não tá produzindo serotonina para captar, você vai captar o quê, né? Então eu vivia nesse problema de depressão e estava nesses últimos 6 meses com esse sangramento. Bom, resumindo, né? Eu tirei o glúten, o que ele me falou que meu corpo estava completamente inflamado por conta do glúten ter aderido na minha parede intestinal, e a parede intestinal não estava funcionando como deveria funcionar, e 80% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino, ou seja, meu intestino não estava funcionando como na produção da serotonina, por isso que eu não estava bem. E é isso, eu cortei o glúten no dia 10 de dezembro, eu já menstruei 3 vezes depois que eu cortei o glúten, menstruação normal, sem a hemorragia que eu tinha, sem aqueles coágulos, menstruação como há muito tempo eu não tinha, ou seja, problema resolvido. No dia 22 de dezembro eu parei de tomar o antidepressivo e eu tô até agora, a gente tá em março, meados de março, eu não tomei mais antidepressivo e tô ótima. Fora isso, eu me sentia sempre muito cansada no final do dia, eu não conseguia ver um filme à noite, tipo 9 horas da noite eu tava muito com vontade de dormir. Isso mudou, hoje em dia eu consigo ficar acordada até tarde, porque eu tava com uma outra coisa causada pelo glúten chamada síndrome da fadiga crônica, então eu me sentia fatigada. Fora isso, de quebra, assim, eu comecei a me sentir tão bem que há 20 anos, quase 20 anos, 18 anos eu não usava mais brinco, não usava mais piercing, porque tudo me dava uma alergia, minha orelha inchava, começava a soltar água, tudo. E aí eu resolvi experimentar, eu falei, deixa eu experimentar pra ver se isso resolveu também. Cara, por incrível que pareça, até a minha alergia aos metais ficou curada, porque o glúten sensibiliza o corpo da gente de tal maneira que você acaba adquirindo alergia por outras coisas que você não teria. Ou seja, era o meu caso, era o caso dos brincos. Agora eu posso usar brinco de qualquer coisa, eu não podia usar brinco de nada, entendeu? Nem de ouro, nem de prata. Então, assim, cortando o glúten, eu fiquei sem depressão, sem hemorragia, sem cansaço, e voltei a usar brinco, né? Então, o que eu acho, assim, logicamente, eu já devia ter algum problema, né, de uma sensibilidade. Claro que isso não vai funcionar
cortar o glúten não vai ser benéfico para todo mundo, só para quem tem uma predisposição. Mas o que eu tenho falado para todos os meus pacientes é que quem tem algum problema crônico, que rescindível, que não consegue encontrar causa e que pode não ter nada a ver, porque para mim eu sempre imaginei que os problemas em relação ao glúten fossem barriga inchada, sabe, aqueles sintomas mais gástricos, gastrointestinais, e os meus sintomas não eram nada disso, eram sintomas no meu cérebro, entendeu? Eram sintomas no meu aparelho reprodutor, e eu estava completamente inflamada por causa do glúten. Então tem muitos vídeos assim explicando o que você pode comer numa dieta sem glúten. Eu acho que se você tem qualquer problema que você não consegue explicar, vale a pena fazer pelo menos um mês de uma dieta sem glúten. O que tem glúten é pão, farinha branca, farinha integral, macarrão, bolo, tudo que leva farinha tem glúten, e cerveja também. Esses foram os cortes que eu fiz na minha vida. Continuo me alimentando muito bem, não emagreci nada, assim, não mudou nada em questão de engordar ou emagrecer. Foi só uma modificação de hábitos. Basicamente eu gostava muito de pão, comia bastante pão, torrada, eu cortei e realmente mudou minha vida. E por conta dessa mudança tão grande foi que eu fiquei animada e perceber toda a importância da alimentação na nossa vida, e por isso que eu comecei a fazer uma pós-graduação em ortomolecular, para poder entender melhor todos esses processos e para poder também atuar melhor de dentro para fora nos processos de envelhecimento, que é o que eu gosto mais, é o que eu me especializo, né? E é isso, gente. Eu acho que vale a tentativa. Se você tem algum problema crônico, se você tem alguma coisa que você não consegue resolver, faz a tentativa, passa 15, passa 20 dias sem glúten e vê se muda alguma coisa, né? Se mudar alguma coisa, e se você perceber que o benefício que te causa é maior do que o prazer de comer o pão, que é a torrada, fica a dica, né? Pra mim foi muito libertador, porque quando você tem depressão e você depende de remédio, você tá sempre se questionando, sempre querendo parar e pensando, a vida inteira vou ter que tomar esse remédio, é uma coisa muito chata, né? E pra mim foi muito libertador. Tá, esse vídeo foi só para compartilhar isso com vocês, que eu acho que a gente tem que compartilhar todas as coisas boas. O mundo precisa de coisas boas, né? Precisa das pessoas se ajudarem. E fica aqui a minha contribuição com essa dica sobre o glúten.